Eu acho que se tem uma pessoa que não pode chamar o Bolsonaro de covarde ou qualquer coisa do tipo, é o Zé Trovão. Ele só tá solto por causa do Bolsonaro. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de cortes do YouTube. E para terminar, eu quero levantar aqui um tema que as pessoas vira e mexe perguntam. O Flávio Bolsonaro abandonou o enfrentamento ao Alexandre? Por que ele não pediu sanções especificamente contra o Alexandre? E aqui tem que haver uma justiça, né? Que é começar reconhecendo que poucos enfrentaram mais o regime do que a família Bolsonaro. O Jair Bolsonaro está preso, o Eduardo Bolsonaro está exilado, o Flávio Bolsonaro é perseguido. Eu vou fazer aqui, eu não sei se sabe disso, mas eu vou fazer aqui uma... Eu não vou... Isso aqui não... Agora, tudo que se fala contra qualquer pessoa é ataque. Porra, leiam o Antifrágil, pelo amor de Deus, do Taleb. A ideia do antifrágil do Nassim Taleb, que a gente está precisando muito disso no Brasil. O Trump é o antifrágil encarnado. Agora, tudo que você fala no Brasil é ataque. Mas eu tô vendo umas falas do Zé Trovão, deputado Zé Trovão, que eu conheço, me dou bem, etc., a respeito do Jair Bolsonaro, e eu não acho essas falas justas. Nem sempre o Jair Bolsonaro tomou a atitude que eu gostaria que tivesse tomado. Por exemplo, no 7 de setembro, após o 7 de setembro de 2021, ele falou aquele que a gente no negócio do eu autorizo, né? Aquela fase, não vou mais obedecer às ordens do Alexandre de Moraes. E aí, 2 dias depois, o Michel Temer faz uma cartinha que o Bolsonaro assina de pedido de desculpa, foi mal, tava doidão, e é feito, eu já expliquei aqui, já contei a história de que é feito um acordo caracu, onde o Alexandre tinha prometido uma série de coisas ao Bolsonaro, e o Bolsonaro tinha prometido aliviar a pressão em relação ao Alexandre. Eu nunca escondi aqui que eu achei isso um erro de cálculo. Mas eu acho que o Zé Trovão sabe que uma das promessas que o Alexandre fez ao Jair Bolsonaro teve a ver com a liberação da prisão do próprio Zé Trovão. Então, eu acho sacanagem, e foi solto, tá? Naquele momento, o Bolsonaro ainda achava que tinha dado um golpe de mestre e que o Alexandre cumpriria tudo que tinha combinado, que ia encerrar os inquéritos, etc, etc. Então, assim, eu acho que se tem uma pessoa que não pode chamar o Bolsonaro de covarde ou qualquer coisa do tipo, é o Zé Trovão. Ele só tá solto por causa do Bolsonaro. A gente tem que ter gratidão às pessoas, né? E eu não sei se isso é público, eu acho que isso nunca foi público, tá? Acho que ninguém nunca contou essa história. Acho que poucas pessoas sabem o que aconteceu, poucas pessoas sabem efetivamente o que aconteceu. Eu tô contando pra vocês, não tenho nenhum problema com isso. Eu fui muito crítico a esse acordo caracu na época, e hoje eu continuo crítico e continuo dizendo que foi uma bosta de acordo, mas foi uma bosta de acordo que libertou o Zé Trovão. Aí o Zé Trovão vai falar mal do cara que fez um acordo pedindo... E digo mais, tá? Eu vou afirmar aqui categoricamente. O assunto Zé Trovão foi discutido na conversa telefônica entre Jair Bolsonaro e Alexandre de Moraes. Com o Jair Bolsonaro, naquele momento, com as ruas inflamadas e com força, falando a respeito do Zé Trovão. De novo, não é ataque ao Zé Trovão. Daqui a pouco o cara... Zé Trovão, se tu vier com esse negócio de estou sendo atacado, porra, eu vou te chamar de viado, tá? Isso não é um ataque, eu só tô dizendo que eu acho que é injusto. Isso é uma defesa do Jair. Então eu tô dizendo aqui, né, tem que ser justo, reconhecendo que pouca gente enfrentou mais o regime do que a família Bolsonaro. E cada um tem o seu... Agora, cada um tem o seu papel. O Flávio, enquanto pré-candidato, em muitos sentidos, depende de decisões do STF e do TSE. Então, ele não pode ser a ponta de lança a respeito desse assunto. Não se trata de não enfrentar, mas sim de decidir que fará esse enfrentamento de maneira mais vocal ou de maneira menos vocal,
de maneira a diminuir os riscos de perseguição. Quem faz esse papel? Esse papel sou eu. Essa discussão continua mais viva do que nunca aqui. E tem que ser um pedido pelas pessoas certas, e os avanços estão sendo feitos. Podem ter certeza. E por que eu queria uma coletiva de imprensa hoje? Porque que se eu tivesse, eu estou afirmando aqui, se eu estivesse com o Flávio Bolsonaro em Washington, nós teríamos uma coletiva de imprensa onde o Flávio teria respondido essas perguntas. Uma pergunta ruim de um jornalista é uma oportunidade de você dar uma resposta boa. Ficou frase bonita essa, né? Parece frase de publicitário. Mas é uma oportunidade de você avançar a sua... Eu falo sempre o seguinte: a verdade é a melhor narrativa de todas, porque ela prova a si mesmo. E a verdade é que o Lula está cavando essas tarifas e o Flávio está brigando contra elas. E ele tem que brilhar agora. Ele tem que brilhar. Eu estou fazendo a minha parte. Eu submeti meus comentários por escrito. E nos meus comentários eu aleguei algumas coisas que baseiam a nossa opinião de que os Estados Unidos não devem aplicar tarifas no Brasil. Uma das coisas que eu escrevi foi que a tarifa, no final das contas, atinge o alvo errado. Os abusos investigados pela censura, perseguição judicial e etc., e eu escrevi na condição de vítima, não são atos da economia brasileira, mas de autoridades públicas que são identificáveis, sobretudo do STF do governo Lula. E, nesse sentido, as tarifas afetam a todos, os exportadores brasileiros, os exportadores americanos, a sociedade, mas não afetam os responsáveis pelas violações analisadas, como o Alexandre de Moraes, ou Gilmar Mendes, ou Lula. Não só isso, as tarifas favorecem politicamente o grupo que permitiu que essas coisas acontecessem. E o pior, e eu digo isso no meu texto, as tarifas dão mais uma justificativa para que a oposição seja criminalizada. Ora, o STF já está tratando o nosso trabalho nos Estados Unidos como algo criminoso, uma forma de traição, ataque às instituições, e uma tarifa ampla certamente ia ser usada como a prova política da narrativa deles. Então o discurso deles de perseguir a oposição fica facilitado. Eu escrevi isso no meu texto. E os Estados Unidos ajudariam a alimentar a perseguição que eles estão tentando combater. Outro ponto que eu trouxe, poucas pessoas teriam capacidade de escrever sobre isso. Eu acho que eu escrevi mais que o governo brasileiro. O ponto de que a política externa americana para o hemisfério ocidental entra em contradição com essas tarifas. Entendam o seguinte: a política declarada dos Estados Unidos é de impedir a expansão da influência estratégica chinesa no nosso hemisfério. Só que as tarifas enfraquecem os nossos vínculos econômicos com os Estados Unidos e empurram o Brasil para a China. Então, isso viola a política externa do próprio Estados Unidos. Esse argumento é um argumento fortíssimo. E aí o que eu digo, que é que em vez de tarifas que causam tudo isso, o meu argumento é que os outros instrumentos devem ser adotados, como novas sanções Magnitsky, inclusive contra o Gilmar Mendes, além do Alexandre, as revogações de visto. Já falei para vocês sobre a seção 7031C, que permite tornar autoridades estrangeiras e os seus familiares inelegíveis para entrada nos Estados Unidos em caso de corrupção. Então são instrumentos, vamos no filho da puta responsável, em vez de punir a população, em vez de facilitar a perseguição, e é isso que a gente tem dito nas nossas conversas em Washington. E uma pergunta justa que você pode estar fazendo é: pô, Paulo, você está falando que tinha que ter acontecido um monte de coisa em Washington, coletiva, pô, se você está enviando tudo isso por escrito, por que você não foi a Washington dessa vez para participar presencialmente da audiência? Por que você não deu essas entrevistas? Por que, Paulo? Por que você está fazendo um programa do estúdio? Bom, eu estou sendo objeto de uma campanha coordenada de difamação. Eu sei disso. E a mim, eu confesso a vocês, isso importa muito pouco. Eu não tenho nada a esconder, já tentaram assassinar minha reputação antes. Já fui cancelado e passo bem, eu sempre digo isso. Mas o meu dever aqui, como brasileiro, é me preocupar com o que é melhor para a eleição do Flávio. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa,
Ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você, um político, um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu estou fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples: apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.